aí galera, aqui quem fala é o Aleph, eu sou o coordenador de monitoria do Penless e eu vou ajudar vocês nessa caminhada aí do cálculo 1. Eu trouxe aqui os produtos notáveis, certo? E a gente ao longo desse vídeo vai resolver alguns exercícios utilizando esses produtos notáveis. E isso é uma coisa que ajuda demais você a resolver vários tipos de limite. Alguns dos limites que vocês se encontram na lista, vocês vão conseguir resolver utilizando esses produtos notáveis. Aqui eu listei alguns deles, certo? E eu vou mostrar para vocês algum macete para você conseguir chegar nesses produtos notáveis desse tipo ou desse tipo. Porque se você conseguir chegar em qualquer um desse tipo, você vai conseguir fazer qualquer outro que não esteja nessa lista, certo? Por exemplo, se eu tivesse a quarta menos b a quarta, com o que eu vou ensinar, vocês vão conseguir descobrir como eu posso reescrever ele, ou algum desse tipo. Então vamos lá. Vamos começar com esse primeiro de cima aqui, certo? Ele é um produto notável desse tipo, um a elevado a n, mais ou menos um b elevado a n, que a gente consegue escrever isso como um a mais ou menos b vezes alguma coisa que vai estar aqui multiplicando esse a mais ou menos b, certo? Eu vou ensinar como a gente faz para descobrir quem é essa alguma coisa que a gente vai multiplicar. Então vamos começar com o primeiro exemplo ali de cima, que a gente acaba usando ele demais. A professora até acabou usando ele para resolver um exercício da primeira aula, certo? Então vamos lá. A ao quadrado menos b ao quadrado, como é que a gente consegue chegar nisso que está aqui? Primeiro, ó, o que a gente consegue ver logo de cara é que a gente vai conseguir reescrever isso como a menos b. Qualquer um que seja o expoente aqui a gente consegue escrever como a menos b ou a mais b se aqui fosse um mais, certo? Se aqui fosse 3 e 3 a gente conseguia, 4 e 4 também conseguia. E isso vai multiplicar alguma coisa para que essa multiplicação resulte em a ao quadrado menos b ao quadrado. Como é que a gente descobre o que a gente vai colocar aqui? Primeiro, vamos ver isso daqui, ó. Aqui a gente vai conservar sempre o sinal que está aqui, certo? Se fosse um mais, a gente colocaria um mais, beleza? Quando a gente colocar um menos aqui, a gente vai garantir que aqui só vai aparecer uma soma, igual aqui, ó. Tem um menos aqui, aqui só apareceu soma. Tem um menos aqui, só apareceu soma. Agora, quando a gente tem o mais, a gente vê que começa a aparecer subtração. Então, se a gente tem isso, a gente consegue escrever como a menos b. E se a gente tem um menos, aqui só vai aparecer soma. Então, o que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer vários fatores assim, de a vezes b, certo? Só que aí eles vão estar elevados a alguns expoentes. Aí a regra para a gente botar esses expoentes é assim. A gente olha para o grau daqui, e o grau daqui é 2, né? A gente vai começar com o A sempre elevado ao expoente uma unidade menor que esse. 2 menos 1 dá 1. Então a gente começa com A elevado a 1. E sempre o B a gente começa com ele elevado a 0. Aí aqui a gente escreve de novo, mais A vezes B, mais porque aqui é um menos, certo? Agora, quando a gente começou já vai ficar fácil agora. Se a gente começou assim, a gente vai reescrever agora o A elevado a um expoente uma unidade menor do que esse. Uma unidade menor que 1 é 0, né? E o B, a gente vai aumentar uma unidade. Então, vamos chegar em B elevado a 1. E vamos parar aqui. Note que a gente começou com A elevado a 1 e para com A quando o A chega a um expoente 0. E o B estava no expoente 0, a gente para quando ele chegou no inicial do A, beleza? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado, a gente consegue reescrever como A menos B, vezes A elevado a 1 é A, B elevado a 0,
qualquer número elevado a zero dá 1, então fica a vezes 1, a vezes 1A, mais A elevado a zero dá 1, B elevado a 1 dá B, mais B. Viu que a gente chegou nessa forma? Para praticar, vamos tentar chegar nesses outros dois, certo? Beleza. Então vamos para o próximo. A ao cubo menos B ao cubo. De início, a gente vê, olha o primeiro sinal aqui, né? Tem um menos. Então posso escrever isso como A menos B vezes alguma coisa. Como a gente colocou um menos aqui, garante que aqui vai ser uma soma, certo? E uma soma de A vezes B. A vezes B. Aí lembra que a gente começa botando o expoente primeiro nesse A. Aí vamos lá. Olha o grau daqui e subtrai 1, né? 3 menos 1, 2. Então a gente começa com expoente 2 aqui. E o B sempre em 0. Aí mais A vezes B. Aí mesma coisa do de cima. A gente vai cair o grau do A até chegar em 0. O grau do B vai de 0 até 2. Aí a gente cai de 1 em 1, né? Aqui era 2, então vem para 1. O B iniciou em 0, vai para 1, mais A vezes B. O A está em 1, se eu tirar uma unidade vem para 0. O B está em 1, se eu acrescentar uma unidade vai em 2. Então, viu que ficou dessa mesma forma. Se a gente rearranjar isso, fica B ao cubo menos B ao cubo igual a A menos B vezes A ao quadrado vezes B elevado a 0. B elevado a 0 dá 1, então sobra A ao quadrado. A elevado a 1 é A e B elevado a 1 é B. Então fica mais A vezes B. A elevado a 0 é 1 e sobra então B ao quadrado, que é justamente o que está aqui. Então vamos tentar fazer agora esse com o mais. Vai ser praticamente a mesma coisa. Vamos colocar aqui A ao cubo mais B ao cubo. Isso é igual a quê? Aí lembra que aqui a gente, na primeira parcela aqui, a gente vai conservar esse sinal. Então aqui fica A mais B. Aí lembra que eu falei que quando é um menos aqui, aqui só aparece soma. Agora quando é um mais, aqui vai começar a alternar os sinais, certo? Mas essa estrutura vai se manter. O que vai mudar são os sinais. E a gente sempre começa com o primeiro positivo e vai alternando entre negativo e positivo. Então, o primeiro é positivo, então eu boto A vezes B. Aí olho para o expoente aqui, é 3. Tira uma unidade, o A começa em 2 e o B começa em 0. Como o primeiro está positivo, a gente bota o segundo negativo. A vezes B. O A cai uma unidade, vai para 1. O B sobe uma unidade, de 0 vai para 1. Como eu coloquei positivo e negativo, o próximo tem que ser positivo. Aí fica A vezes B. O A de 1 cai para 0. E o B de 1 sobe para 2. Então, A ao cubo mais B ao cubo é igual a A mais B vezes A ao quadrado, né? Isso aqui vai para 1, menos AB mais B ao quadrado, que é justamente o que está escrito aqui. Se eu quisesse fazer para o expoente 4 ou 5 ou um N qualquer, a gente conseguiria fazer. É só seguir a mesma regra. Então eu não preciso decorar isso daqui, porque pode ser que eu precise de um maior, mas se a gente lembrar dessa regrinha, vai ajudar a gente bastante. Bom, já que a gente entendeu como constrói esse conjunto aqui, que são produtos notáveis desta forma, vamos entender como é que a gente constrói esses daqui. Eles já são um pouco diferentes, certo? A forma deles é um A mais B elevado a um N qualquer. Todos esses daqui são desse tipo, ó. A mais B elevado ao quadrado, A menos B ao quadrado, A mais B ao cubo, A menos B ao cubo. E a gente tem uma regrinha também para conseguir escrever isso,
a gente poderia expandir isso daqui multiplicando, certo? Mas quanto maior esse expoente aqui, mais trabalho vai dar para a gente fazer essas multiplicações. Então a nossa regrinha é muito parecida com a desse caso. Se você entendeu essa, vai ser fácil de entender essa. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. A mais B ao quadrado. Eu consigo reescrever ele. Agora a estrutura muda. A gente não bota mais A menos B ou A mais B aqui em evidência, certo? A gente já vai escrever ele direto. Aí como a gente vai escrever? Aí vamos lá. Vai ser a mesma coisa. Vai ser em forma de A vezes B. Aí vamos começar com A vezes B. Só que agora, lembra que aqui a gente começava com grau uma unidade menor do que o que estava do outro lado. Aqui agora a gente vai começar com um grau igual. Então, o grau aqui é 2, o A começa ao quadrado e o B elevado a zero. Aí vamos se ligar agora no sinal, porque quando eu tinha um menos aqui, né? Eu botava A menos B em evidência e aqui parecia uma soma. Agora aqui muda. Aqui quando eu tenho mais, aqui sempre vai ser soma. E faz até sentido, né? Porque eu estou levando essa soma ao quadrado. Essas multiplicações sempre vão dar positivas aqui. Se eu tivesse um menos, algumas iriam dar negativa. Então, como aqui é um mais, aqui sempre vai ser soma agora. Então, aqui vai ser mais A vezes B. Aí, eu caio um grau aqui, aumento 1 aqui. Mais outro A vezes B, né? Que aí eu caio um grau aqui, vem para zero. Aqui vai para 2 e acabou. Só que aqui, ó, vamos desenvolver isso aqui. A mais B ao quadrado vai dar ao quadrado, né? Porque B elevado a zero dá 1. Mais A vezes B. Mais A elevado a zero dá 1. Então aqui sobra B ao quadrado. Mas olha, A mais B ao quadrado aqui deu A ao quadrado. Mais 2AB mais B ao quadrado. Viu que apareceu um 2 aqui? Como é que a gente faz para descobrir esse coeficiente? Porque aqui, ó, quando eu tinha A mais B ao cubo, ó, apareceu esses coeficientes aqui que são diferentes também. Aqui não aparece, tá vendo? Tem uma coisa chamada triângulo de Pascal, que serve para a gente conseguir descobrir os coeficientes do nosso produto notável, certo? Então, vou mostrar aqui como é que a gente faz para descobrir esses coeficientes utilizando o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal ele é mais ou menos assim. Ele começa com 1 aqui, certo? Aí a gente vai começar a construir ele a partir daqui. Aí a gente escreve 1 aqui e 1 aqui, certo? Aí agora se liga na regrinha. A partir dessa linha, a gente vai pegar e começar a somar 2 a 2. Por exemplo, eu vou somar esse com esse. 1 mais 1 dá 2, né? E embaixo, entre esses dois números embaixo, eu coloco o resultado da soma, 2. E sempre na extremidade, eu vou acrescentar 1 e 1. Então vamos descer para a próxima linha. Eu sempre vou somar de 2 em 2. Somo então esses dois e somo esses dois. E embaixo deles eu boto o resultado da soma, certo? 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E sempre completo com 1 na extremidade. Tá vendo que está se formando um triângulo? Então vamos continuar. Para essa linha de baixo, como é que vai ficar? Sempre somo de 2 em 2, certo? Esses dois primeiro. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. Completo com 1 na extremidade. Vamos fazer mais uma linha? Sempre somo de 2 em 2. 1 mais 4 dá 5. 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4 dá 10. 4 mais 1 dá 5. Completo com 1 na extremidade. E é daqui que a gente vai tirar os nossos coeficientes. Isso daqui
é para n igual a 2, essa outra linha para n igual a 3, essa outra linha para n igual a 4, essa outra linha para n igual a 5 e essa segunda linha para n igual a 1. Vamos ver se faz sentido, se vai bater com o que tem lá. Então, vamos olhar. O nosso n aqui no caso é 2, né? Então a gente vem para essa linha. Os coeficientes são 1, 2 e 1. Então a gente pode escrever a mais b ao quadrado. No primeiro coeficiente é 1, né? Então fica só a ao quadrado. O segundo coeficiente é 2, mais 2ab. E o terceiro coeficiente é 1, mais b ao quadrado. Viu que bateu com o que está aqui? Vamos tentar fazer agora para esse segundo aqui. A menos b ao quadrado. Aí é a mesma regra. Aí agora vai funcionar como nesse caso daqui, né? Quando a gente tinha mais os sinais e alternando. A gente vai começar a alternar os sinais agora, quando tiver um menos daqui. E sempre começa com o primeiro positivo. E aqui vai aparecer somas ou subtrações de A vezes B. Então vamos começar com o primeiro, A vezes B. Sempre o primeiro positivo, certo? Então A vezes B, eu olho agora para o grau daqui é 2, né? E para esse tipo aqui a gente viu que mantém o grau. Para o outro, subtrai 1, né? Então fica 0 aqui, né? Agora, como tem um sinal de mais, eu vou começar a alternar. A vezes B, né? Aí aqui eu vou cair um grau, vem para 1. Vou subir um grau, vai para 1. Mais, menos, mais. A vezes B. Cai um grau, vai para 0, aqui vai para 2. Então, A menos B ao quadrado é igual ao quadrado, porque isso aqui vai dar 1, menos AB mais B ao quadrado. Mas falta os coeficientes aqui. Como o grau aqui é 2, eu vou no n igual a 2 aqui, que é justamente o que a gente usou. Os coeficientes vão ser os mesmos, olha. O que vai mudar é só o sinal. Então, A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é justamente o que está aqui. Vamos tentar mais um agora. Vamos tentar para a mais b ao cubo. Aí vamos ver o que é soma, então vai aparecer só soma desse lado, de a vezes b. O grau é 3, eu começo em 3 aqui, 0 aqui, mais a vezes b, aí cai uma unidade aqui, vem para 2, aqui sobe 1, vem para 1, mais a vezes b, aqui cai uma unidade, vem para 1, aqui sobe uma unidade, vem para 2, mais a vezes b, aqui cai uma unidade, vem para 0, aqui sobe uma unidade, vem para 3, certo? Então isso aqui é a mais b ao cubo é igual a ao cubo, que aqui vai para 1, mais a ao quadrado b, mais a b ao quadrado, porque a elevado a 1 é a, mais b ao cubo, porque a elevado a 0 dá 1. Falta achar os coeficientes, né? O nosso n aqui é 3, então a gente vem para essa linha. Então os coeficientes são 1, 3, 3 e 1. Então a mais b ao cubo é igual a ao cubo, coeficiente do primeiro é 1, mais 3 ao quadrado b, mais 3 a b ao quadrado, mais b ao cubo. Se a gente fosse fazer para esse, a diferença só ia ser os sinais, né? Então aqui ia ficar a menos b ao cubo, aí o primeiro seria positivo, o segundo negativo, terceiro positivo e o quarto negativo. Bom, galera, agora chegou a hora de mostrar
que não foi à toa aqueles 20 minutos falando só de produtos notáveis. Vamos começar a resolver alguns exercícios que a gente vai ter que utilizar aqueles produtos notáveis se a gente quiser resolver a questão. Vamos começar com a primeira. A primeira, vocês já viram, certo? Porque é o limite quando t tende a 1 de t ao quadrado menos 1 sobre t menos 1. Onde é que vocês viram essa questão? Foi justamente na primeira aula da professora Juliana, certo? Então eu vou refazer ela para mostrar que ela acabou usando uma daqueles produtos notáveis. Vamos lá. Vou mostrar o jeito que eu faço também, certo? Os limites. Primeira coisa que eu faço. Eu olho se eu posso substituir direto esses valores, certo? Eu vou olhar como aqui é uma fração, vou olhar no numerador e vou olhar no denominador. Vamos olhar no denominador primeiro para quanto que está indo esse limite. O t está tendendo a 1 e aqui eu tenho t menos 1. Então, eu sei que essa parcela de baixo está indo para zero. Vamos olhar agora o numerador. Eu tenho t ao quadrado menos 1. O t está tendendo a 1, então 1 ao quadrado vai para 1, né? Essa parcela também está indo para zero. E isso é muito comum em vários limites que vocês vão tentar resolver. Ou seja, aqui, se a gente substituísse direto, ia dar 0 sobre 0. Note que eu não botei que esse limite é igual a 0 sobre 0. Eu só coloquei aqui essa observação. E isso é chamada uma indeterminação. A gente não sabe quanto que vai dar esse limite quando aparece essa indeterminação. E ela é muito comum de aparecer. Tanto é que ela aparece várias vezes na questão 3 da lista de vocês. E quando aparece isso, a gente precisa manipular a nossa função de alguma forma para poder conseguir resolver esse limite. Então vamos lá reescrever esse limite. Limite quando t tende a 1 de t ao quadrado menos 1 sobre t menos 1, certo? Se vocês me permitirem, eu quero colocar um quadrado aqui em cima do 1. Porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1, né? Então se eu colocar esse quadrado, não vai mudar em nada. Mas esse quadrado me ajuda muito na visualização. Eu vou botar agora o produto notável que a gente pode utilizar aqui. Lembra dele? A ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a mais b. Esse é o primeiro produto notável que a gente viu lá atrás, né? E olha o que eu tenho aqui nessa função. Eu tenho um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado. Então, por esse produto notável, eu sei que eu posso reescrever dessa forma. Então, vamos utilizar esse produto notável para reescrever isso daqui. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando t tende a 1 de t. Aí, vamos olhar aqui, né? No lugar de A é t aqui, no lugar de B é 1. Então, isso aqui eu posso escrever como t menos 1 vezes t mais 1. T menos 1 vezes t mais 1. Mantenho o denominador, que é t menos 1. E olha só, não mudei nada no meu limite, só manipulei usando esse produto notável. Agora, eu posso cancelar aqui, né? Porque eu tenho t menos 1 multiplicando aqui no numerador e está sendo dividido por t menos 1, que está aqui no denominador. Então, posso cancelar isso com isso, vai dar 1. Então, isso vai ser igual ao limite quando t tende a 1 de t mais 1. E agora, se a gente tentar fazer aquela substituição direta que a gente fez no começo, aqui vai para 1, mais 1 vai dar 2. Então, 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o limite no início, que estava dando essa indeterminação 0 sobre 0, agora a gente chegou à conclusão que ele vale 2.
E viu que a gente acabou tendo que usar esse produto notável? Se a gente não tivesse utilizado, não ia conseguir resolver. Agora eu vou pegar mais um exemplo para a gente treinar. Vamos lá. O nosso segundo exemplo é esse aqui. Limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 sobre x ao cubo mais 8, certo? Aí, primeiro passo, antes da gente tentar manipular esse limite, é a gente tentar fazer a substituição direta para ver se vai cair ou não numa indeterminação daquele tipo 0 sobre 0. Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para o numerador dessa vez. Aqui a gente tem x mais 2, certo? Então vamos botar aqui essa parcela aqui para quanto que ela está tendendo. X está tendendo a menos 2, então aqui ficaria menos 2 mais 2. Então aqui está tendendo a 0. Não me importa se aqui vai estar tendendo a 0 pela direita ou pela esquerda nesse momento. Eu sei que aqui tende a 0. Vamos olhar para o denominador. Vou pegar esse daqui que é o denominador. Aqui a gente tem x ao cubo mais 8. Como x tende a menos 2, se a gente elevar menos 2 ao cubo, é o que? É fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, menos 8 mais 8 vai fazer aqui tender a 0 também. E veja que a gente caiu novamente naquela indeterminação. 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Então, a gente não pode resolver esse limite substituindo diretamente. Então, a gente tem que procurar fazer uma manipulação, certo? E como a gente viu aqueles produtos notáveis, pode ser que algum deles seja útil para a gente. Então vamos reescrever nosso limite aqui. Limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 sobre x ao cubo mais... Aí que tá. Lembra que no outro exemplo eu tinha t ao quadrado menos 1. Aí eu escolhi, para ficar melhor de eu visualizar o produto notável, escrever o 1 como 1 ao quadrado. Aí ficou, vamos relembrar aqui, eu tinha t ao quadrado menos 1, eu reescrevi como t menos 1 ao quadrado. E isso me ajudou a saber qual produto notável que eu poderia ter utilizado. Aqui, ó, a gente vê que aparece um x ao cubo. E esse 8 a gente pode escrever como alguma coisa ao cubo também, que é 2, né? Se eu pegar e elevar 2 ao cubo, vai dar 8, que foi aquela conta que a gente fez aqui. Beleza? Então aqui a gente já está conseguindo enxergar um daqueles produtos notáveis, né? Que é um A ao cubo mais um B ao cubo. Então vamos relembrar como é que o que a gente pode fazer. A gente pode reescrever isso como x mais 2 vezes alguma coisa, né? E se a gente reescrever isso como x mais 2 vezes alguma coisa, a gente vai poder cancelar com o numerador. Então vamos relembrar rapidinho como a gente faz para escrever isso usando aqueles produtos notáveis, né? Aí vamos lá, vamos relembrar aqui. Vamos fazer um genérico e a gente pode pegar e substituir depois, certo? A mais B ao cubo, a gente pode reescrever como A mais B, né? Que eu pego e conservo o sinal que está aqui. Vezes alguma coisa que a gente vai pegar e usar aquelas regrinhas que a gente aprendeu lá. Como aqui tem uma soma, né? Aqui vai aparecer alternando o sinal com o primeiro positivo. E aqui sempre vai aparecer um A vezes B. Aí lembra que para esse caso aqui a gente olha o grau aqui que é 3 e subtrai 1. E bota esse grau aqui no 2, elevando ele. 3 menos 1 dá 2, então eu começo com A ao quadrado. Pronto. E o B sempre nesse em 0, né? Aí lembrando, como aqui é um mais, aqui vamos alternar sinal. Positivo, negativo. A vezes B. Aí aqui vai cair o grau, uma unidade, né? E aqui vai aumentar. Aqui fica de 2 vai para 1
e de 0 também vai para 1. Aí aqui, positivo, negativo, próxima parcela, positiva. E vai ser a última, né? A vezes B. E eu vou descer o grau até chegar em 0, né? Do A. E o B, eu vou crescer o grau até chegar em 2. Eu tinha 1 aqui, vou aumentar a unidade, vem para 2. Então, A ao cubo mais B ao cubo, eu posso escrever como A mais B, certo? Vezes, aí lembrando, B elevado a 0 dá 1, então sobra A ao quadrado, A elevado a 1 dá A, B elevado a 1 dá B. Então sobra menos AB, A elevado a 0 dá 1, vezes B ao quadrado, B ao quadrado. Então, eu posso reescrever A ao cubo mais B ao cubo dessa forma. Só que, pra gente, o nosso A é x e o nosso B é 2. Então, vamos pegar aqui e substituir. X ao cubo mais 2 ao cubo é igual a quê? A x mais 2 vezes o A ao quadrado, que no caso é x, então fica x ao quadrado, menos A vezes B, né? Nosso A é x e o B é 2, então fica menos 2x, quando eu multiplico, né? E aqui mais b ao quadrado. Nosso b é 2, então fica 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente pode reescrever isso dessa forma. Se a gente quiser conferir, a gente pode pegar e multiplicar aqui rapidinho. A gente multiplica x por esses 3 e depois multiplica 2 por esses 3. Aí vamos lá. A gente vai multiplicar e conservar o sinal, certo? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. X vezes 4, mais 4x. Vamos fazer a outra multiplicação. 2 vezes x2, mais 2x2. 2 vezes menos 2x, menos 4x. 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui é igual a... Cancela esse com esse, cancela esse com esse. X ao cubo e o 8 é... Aqui faltou um mais, né? E isso aqui é igual a 2 ao cubo. Então tá certo. Agora, se a gente pegar e substituir agora lá no limite, a gente vai conseguir resolver. Então, isso é igual ao limite quando x tende a menos 2 de x mais 2. Não vou fazer nada no numerador. E isso aqui eu posso reescrever dessa forma. X mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4. Vou botar um parênteses aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu tenho x mais 2 no numerador e tenho x mais 2 no denominador. Então eu posso cancelar, né? Aí vamos lá. Se eu cancelei, sobra 1 no numerador, né? Então isso é igual ao limite quando x tende a menos 2 de 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 4. Aí vamos olhar. Se eu fizer o limite, substituindo o valor, aqui no numerador vai para 1. E vamos olhar para quanto que vai no denominador. Isso aqui vai tender. Quando eu substituir menos 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. Mais 4. Então isso aqui vai dar 1. Isso aqui dá 12, né? 1 sobre 12, nosso limite. Vamos lá. Para o terceiro exemplo de limite para a gente calcular, certo? A gente tem limite quando x tende a 2 de x ao 4 a menos 16 sobre x ao cubo menos 8. Primeira coisa que a gente faz é ver se você consegue resolver esse limite substituindo direto os valores. A gente pode escolher olhar para o numerador ou denominador primeiro, tanto faz. Vamos olhar para o denominador. O x está tendendo a 2, certo? 2 ao cubo dá 8. 8 menos 8 significa que o denominador vai tender para 0. Vamos para o numerador agora. 2 elevado a 4 é 16, porque 2 a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se 2 ao cubo é 8,
2a4 é só para multiplicar por 2 de novo, que dá 16. Então, aqui também tende a zero. E novamente, a gente tem essa indeterminação. 0 sobre 0, que é a indeterminação. Então, a gente não pode resolver o limite substituindo direto. Então, a gente tem que manipular a nossa função para poder resolver. E vamos reescrever nosso limite aqui. Limite quando x tende a 2, vou reescrever ele todo aqui. Menos 16 sobre x ao cubo menos 8. Isso é igual ao limite quando x tende a 2. E para ficar mais fácil para enxergar como a gente fez nas outras duas, eu já olho que aqui o 8 eu posso reescrever como 2 ao cubo. E o 16 eu consigo reescrever como 2 à quarta. E isso ajuda a gente demais. Tá vendo que a própria questão chama a gente para reescrever ela assim, para facilitar. Não é que você que escolhe muito como vai resolver a questão, né? A questão já meio que indica o caminho que você tem que seguir. Aí, isso daqui é familiar pra gente, isso daqui é familiar pra gente. Eu sei que isso daqui eu consigo reescrever como x menos 2 vezes alguma coisa, e isso eu também consigo reescrever como x menos 2 vezes alguma coisa. Se a gente não lembrar o produto notável, a gente pode demonstrar aqui e utilizar ele, certo? Vamos lá. Vamos fazer um genérico aqui novamente para a ao cubo menos b ao cubo, porque na outra questão a gente usou com mais, né? Mas não importa, vamos fazer de novo. A menos b, né? Que eu consigo botar em evidência. Repito o sinal aqui e multiplico por alguma coisa que eu vou descobrir. Como eu tenho o sinal de menos, aqui vai ser só soma, certo? Soma de a vezes b. Olha, o grau daqui, 3. Eu vou começar com a elevado a um grau menor, uma unidade que esse. Então, 3 menos 1, 2. Então, começo com a ao quadrado. O b sempre inicia em 0, aí vamos continuar. A vezes b, aí o a cai uma unidade, vai para 1. O b sobe uma unidade, vai para 1. Mais a vezes b, o a cai uma unidade, vem para 0. O b sobe uma unidade e vai para 2. Então, a ao cubo menos b ao cubo, eu consigo reescrever como a menos b vezes a ao quadrado, né? Porque b elevado a 0 é 1, mais a vezes b, porque a elevado a 1 é a e b elevado a 1 é b, mais a elevado a 0 é 1, sobra b ao quadrado, certo? A diferença para outra, só que era um mais aqui e um menos aqui, né? Beleza, só que a gente tem x ao cubo menos 2 ao cubo, então vamos substituir. X ao cubo menos 2 ao cubo é a mesma coisa que x menos 2, né? Aí o nosso a é x novamente e nosso b novamente é 2. Então fica x ao quadrado mais a vezes b, que é a é x e b é 2, então fica 2x, mais b ao quadrado, nosso b é 2, então fica 4. Então esse primeiro está feito já, né? Vamos para o próximo, que é esse daqui. A quarta menos b a quarta. A gente consegue reescrever como a menos b vezes. Aí vamos lá. Sinal de menos, soma aqui, né? Soma de quê? De a vezes b. Vou olhar, fazer a subtração aqui, né? O grau é 4, vou subtrair aí 1 dá 3. O a começa em 3, então. E aqui começa em 0. Então aqui vai ser só soma, né? Por causa desse sinal. E eu vou botando somando a vezes b de novo. Só que aqui cai para 2 o grau, né? E aqui sobe para 1. Mais a vezes b, o grau aqui cai para 1 e aqui sobe para 2, certo? Mais a vezes b novamente. E aí o grau chega em 0 aqui e aqui chega em 3. Então acabou. Então a quarta menos b a quarta, consigo escrever como a menos b vezes o quê? A ao cubo, né? Mais a ao quadrado b, mais a
vezes b ao quadrado mais b ao cubo, correto? Vou deixar o parênteses aqui. Então, x à quarta menos 2 à quarta é a mesma coisa que x menos 2 vezes o x ao cubo, que é o a, né? Mais a ao quadrado. Nosso a é x, então fica x ao quadrado, só que está multiplicado por b, que é 2. Então fica 2x ao quadrado. Mais o a é x e o b é 2, né? 2 ao quadrado dá 4. Então fica mais 4x. E o b é 2, b ao cubo dá 8. Então a gente reescreve x à quarta menos 2 à quarta dessa forma. Então a gente pode jogar aqui no limite. Isso aqui vai dar o limite quando x tende a 2. No numerador tenho isso, né? X menos 2 vezes x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8. E embaixo eu vou ter essa parcela aqui. X menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. Vamos ver. A gente tem x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. Então a gente pode cancelar. Aí o que sobra? Eu vou chamar isso daqui de estrela e vou trazer aqui para baixo para ter mais espaço. Então isso aqui vai dar limite quando x tende a 2, e isso aqui cancelou, sobrou o quê? X ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8 sobre x ao quadrado mais 2x mais 4. Note que se a gente substituir, sumiu a indeterminação, porque aqui só tem soma de números positivos e aqui também. Então a gente pode pegar e substituir direto, certo? Então aqui vai dar 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 8 sobre 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. 2 ao cubo dá 8, mais 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2, 8. Mais, opa, ó, viu que eu errei aqui, né? Que aqui era 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. Mais 8, certo? E aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 4, certo? E isso aqui dá 8 mais 8, 16. Mais 16, 32. 32 e aqui 4 mais 4, 12. A gente pode simplificar isso daqui por 2 primeiro, né? Dividindo por 2 no numerador e denominador, a gente vai ter 16 sobre 6. Se a gente dividir por 2 de novo, a gente vai ter 8 sobre 3. E esse é o resultado do nosso limite. Vamos lá, próximo exemplo. Limite, quando x tende a 0, da raiz de 9 mais x menos 3 sobre x. Primeira coisa que a gente deve fazer é tentar substituir direto e ver quanto que vai dar esse limite. A gente já está vendo que muito provavelmente ele vai dar 0 sobre 0, porque ó, aqui já está tendendo a 0, né? Porque o x está tendendo a 0. E no numerador a gente tem essa diferença, certo? Como o x está tendendo a 0, aqui vai sobrar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3, isso aqui vai tender a 0. Novamente, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então a gente tem que manipular isso para tentar tirar essa indeterminação, certo? Vamos lá. Agora esse é um pouquinho diferente dos outros, né? Porque apareceu uma raiz aqui. Mas a gente vai continuar usando aqueles produtos notáveis. Vamos só vou dar ideia do que vai acontecer.
Se a gente conseguir fazer que isso fique elevado ao quadrado e isso fique elevado ao quadrado e continue essa diferença, o que vai acontecer? Então vou escrever aqui 9 mais x na raiz, né? Ao quadrado menos 3 ao quadrado. No que isso vai resultar? Resultar em, quando eu levar ao quadrado vai sumir essa raiz, e quando eu levar 3 ao quadrado, 9, né? 9 menos 9 é igual a x. Então, se eu conseguir elevar ao quadrado esses dois termos, vai sobrar x. E sobrando x eu vou conseguir cancelar com o denominador. Beleza? Agora, como é que a gente vai fazer isso aqui ficar elevado ao quadrado? Vocês lembram desse produto notável? A ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos b vezes a mais b. Olha, e se a gente olhar essa raiz como a e esse 3 como b, é o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem este lado da igualdade, a menos b. Só que o nosso a é essa raiz e o nosso b é 3. Se a gente multiplicar por esses dois números ou termos, só que com o sinal trocado, a gente vai conseguir o que a gente quer, certo? Então, a ideia é fazer isso daqui. Então, vamos lá. Vou chamar isso aqui de estrela. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero de, não vou fazer nada ainda, 9 mais x menos 3 sobre x. Vou botar um parênteses aqui. Aí vamos lá. Se eu multiplicar isso daqui por desta forma, multiplicar por raiz de 9 mais x mais 3, eu vou conseguir elevar ao quadrado, certo? Então vamos lá, vamos multiplicar por isso. Raiz de 9 mais x mais 3, né? Note que a gente muda o sinal daqui, usando esse produto notável. Só que se eu multiplicar esse limite por isso aqui, que é uma função, ele vai mudar o meu limite, não vai ser mais o mesmo. Então, para manter o mesmo, eu tenho que multiplicar embaixo pela mesma coisa. Porque aqui é como se eu estivesse multiplicando esse limite por 1, né? Porque se eu dividir isso por isso dá 1, beleza? Então, essa é a ideia dessa questão. Isso que a gente fez se chama multiplicar pelo conjugado. E o que o conjugado faz é exatamente isso. Quando eu tenho uma raiz ou qualquer número, eu consigo elevar ele ao quadrado e eliminar essa raiz, certo? Então vamos lá. Vamos resolver essa multiplicação. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero. Quando eu multiplicar isso, vai dar esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Vamos reescrever aqui. Raiz de 9x ao quadrado menos 3 ao quadrado. E no denominador sobrou essa multiplicação aqui, né? X vezes isso daqui. Raiz de 9 mais x mais 3, beleza? Quando eu resolver isso, foi o que eu fiz aqui antes, né? Isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero, quando eu levar ao quadrado dá 9 mais x menos 9 sobre x vezes o que sobrou aqui. 9 mais x a raiz, boto parênteses aqui que o x está multiplicando tudo, né? Aí vou cancelar esse com esse, sobrou só o x no numerador, né? Se só sobrou x no numerador, eu posso pegar e dividir e cancelar aqui também. Eu não poderia ter cancelado se tivesse sobrado algum outro número somando aqui no numerador, né? Então, como eu cancelei tudo no numerador, sobrou só um 1 ali, né? X tende a zero de 1 e sobrou
essa raiz aqui, 9 mais x mais 3. E agora a gente sumiu com a indeterminação. Então a gente pode pegar e substituir direto. Então isso vai ser igual a 1 sobre a raiz de 9 mais 0, né? Mais 3. Então isso aqui é igual a 1 sobre a raiz de 9 dá 3 mais 3. Sendo que então é igual a 1 sexto. Vocês podem perceber que esse limite é muito parecido com o limite da questão 3, item E, certo? Então, se você sabe resolver esse, você sabe resolver qualquer um que seja parecido com isso. Bom, esse próximo exemplo é bastante parecido com outro exemplo que a gente tinha a raiz, certo? Então, para começar, todo limite a gente vai, para ver se a gente consegue resolver logo de cara, a gente vai tentar fazer a substituição direta para ver quanto que está dando esse limite. Vamos começar pelo denominador. Então, vou pegar aqui o denominador. Nosso x está tendendo a 3, certo? Se eu substituir o x por 3, aqui vai ficar a raiz de 7 menos x. 7 menos x dá 4. Raiz de 4 é 2, então 2 menos 2 significa que aqui está indo para 0. Vamos pegar agora o numerador. Substituir o x aqui. Raiz de 4 menos 3, 1. Raiz de 1, 1, né? 1 menos 1 também está indo para 0 no numerador. E para nossa surpresa, olha, está dando 0 sobre 0 de novo. E isso é uma indeterminação, certo? Note que eu não estou colocando que isso aqui é igual a 0 sobre 0. Eu estou indicando que isso aí está dando 0 sobre 0 e é uma indeterminação. Então a gente não pode resolver substituindo direto. A gente tem que fazer alguma manipulação na nossa função para poder resolver esse limite. Então vamos reescrever o limite. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a 3 da raiz de 4 menos x menos 1 sobre a raiz de 7 menos x menos 2. Sei que eu não posso substituir direto, mas lembra no outro limite que eu tinha uma raiz no numerador? E eu vi que se eu conseguisse eliminar essa raiz, facilitava eu resolver um limite. Só que nesse caso eu tenho raiz tanto no numerador quanto no denominador. Aí lembra que a gente pegou e multiplicou pelo conjugado no numerador para eliminar a raiz? Então nessa questão a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai multiplicar pelo conjugado, só que não só o conjugado do numerador. A gente vai multiplicar pelo conjugado do denominador para tirar essa raiz de baixo também. Aí vamos lá. Vamos reescrever aqui aquele produto notável. Eu sei que A menos B vezes A mais B resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado. O que eu tenho aqui é o nosso A menos B. Então eu tenho que multiplicar por A mais B. Lembra? Para resultar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Vou botar uns parênteses aqui para a gente não se atrapalhar. E vamos escrever o conjugado do numerador, que é só a gente reescrever ele e mudar o sinal. Raiz de 4 menos x mais 1. Só que se eu multiplicar só por isso, eu estou mudando meu limite. Por isso eu tenho que dividir por raiz de 4 menos x mais 1. Que quando eu dividir isso por isso, vai dar 1, certo? Então, esse é o conjugado do numerador. Vamos escrever agora o conjugado do denominador. Então, aqui vai ser vezes raiz de 7 menos x menos 2 sobre... Opa, mais, né? Porque esse aqui tem menos, eu tenho que multiplicar por mais. Raiz de 7 menos x mais 2. Tá parênteses aqui para a gente não se confundir. Pronto. Agora, vamos escolher as multiplicações que a gente vai fazer e o que a gente vai deixar. Eu sei que se eu multiplicar esses dois, eu vou eliminar a raiz. Então, vou multiplicar esses daqui. Se eu multiplicar esse com esse, eu não vou eliminar a raiz. Eu tenho que multiplicar com esse. E a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então,
eu posso multiplicar na ordem que eu bem quiser. Então vamos lá, vamos reescrever. Isso vai dar limite quando x tende a 3 e quando eu multiplicar isso vai resultar em isso ao quadrado menos isso ao quadrado, certo? Então vai ficar raiz de 4 menos x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes isso aqui sumiu e virou isso, e sobrou isso aqui. Raiz de 7 menos x mais 2. Pronto, o numerador é esse. Denominador. Quando eu multiplicar isso por isso, vai dar raiz de 7 menos x, a raiz ao quadrado, menos 2 ao quadrado, certo? Multipliquei isso por isso, deu isso, vai sobrar raiz de 4 menos x mais 1. Resolvendo aqui, isso aqui vai dar limite quando x tende a 3, vamos resolver esses quadrados. Quando eu levar ao quadrado, a raiz some, 4 menos x, 1 ao quadrado dá 1, então fica menos 1, sobre, aí vamos botar parênteses aqui, faltou, a gente vai escrever isso que continua multiplicando, né? Raiz de 7 menos x mais 2. Pronto, o numerador é esse. O que eu fiz só foi levar ao quadrado isso. Vamos fazer a mesma coisa no denominador, que vai dar 7 menos x, 2 ao quadrado vai dar 4, né? Menos 4. Vezes o que sobrou lá embaixo. Raiz de 4 menos x mais 1. Note que 4 menos 1 é 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 menos x. E 7 menos 4 é 3. Isso também é 3 menos x. Então, a gente pode cancelar esse com esse, né? No caso, a gente está cancelando 3 menos x com 3 menos x. E o que vai sobrar para a gente é limite quando x tende a 3 da raiz de 7 menos x mais 2 sobre a raiz de 4 menos x mais 1. Agora, se você perceber, não tem mais a indeterminação. Então, a gente pode substituir direto aqui. Aí vai dar raiz de 7 menos 3 mais 2 no numerador. E raiz de 4 menos 3 mais 1. 7 menos 3 vai dar 4. Raiz de 4 mais 2. Sobre 4 menos 3, 1. Raiz de 1 mais 1. Raiz quadrada de 4 é 2, né? 2 mais 2. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1. Isso aqui é 4 sobre 2, que é igual a 2. E aí, galera, vamos resolver esse limite aqui. E vamos resolver ele indicando em cada passagem as propriedades dos limites que estão aqui do lado que a gente utilizou, certo? Que é basicamente o que a primeira questão pede. Inclusive, esse daqui é muito parecido com o item B da primeira questão, certo? Então, se você consegue fazer este, você consegue fazer o item B e o item A também, que é muito parecido. Vamos falar só rapidinho das propriedades dos limites aqui. E aqui, primeiro a gente está definindo, né? Que o limite de x, o limite de f de x, quando x tende a vale L, e o limite quando x tende a de g de x vale m. Então, quer dizer que esses limites existem, certo? E para a gente poder aplicar essas propriedades, esses limites precisam existir, certo? Então, se a gente tiver o limite de uma soma de duas funções, a gente consegue separar no limite, na soma de dois limites de funções, certo? Aqui a gente tinha limite de de f de x mais g de x, e aqui fica limite de f de x, já aplicando a propriedade, mais o limite de g de x. Aí
Aí como a gente adotou que esse limite de f vale L e o de M e o de G vale M, aqui deu L mais M. É muito parecido na linha de baixo, que aqui é uma subtração na propriedade 2. Então faz sentido que seja válido o mesmo na propriedade 1. Só que a diferença é que a gente separa na subtração de limites. Na propriedade 3, o que a gente tem? A gente tem limite de uma constante C, que é um valor real. Pode ser qualquer valor. Uma constante 2, 3, 5, 7, 1 milhão. E o que essa propriedade diz? Diz que quando a gente tem limite de uma constante multiplicando a função, a gente pode tirar a constante para fora do limite. Aí no caso, esse limite aqui a gente definiu como valendo L, o resultado deste limite aqui vai ser C vezes L. Aqui a gente tem a multiplicação de duas funções, certo? O limite da multiplicação de duas funções. Então a gente pode separar na multiplicação do limite. Aí como a gente definiu esse limite aqui como L e esse como M, aqui vira L vezes M. Parecido com a propriedade 5. A gente tem uma divisão de funções aqui, né? Então, quando a gente tem essa divisão, a gente pode aplicar o limite no numerador, aí fica o limite de f, e o limite no denominador, que fica o limite de g. Mas tem que se atentar que o limite de g, que dá m, né, como a gente definiu, tem que ser diferente, esse símbolo significa diferente, de zero. Porque senão a gente ia ter zero no denominador. E a gente não pode ter isso. A próxima, aqui, a gente tem um limite quando x tende a de uma função elevada a um n. Aí, aqui a gente está dizendo que esse número n, esse símbolo significa pertence, e aqui é o conjunto dos números naturais. Então, o n tem que pertencer aos naturais. Os naturais seriam o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, assim por diante. Vamos lá. Aqui, aí pronto. Então, quando a gente tem isso, uma função elevada a n, a gente pode fazer esse limite entrar aqui para dentro. Ó. Aí fica o limite quando x tende a de f de x elevado a n, que dá L elevado a n. Aqui, a gente tem limite quando x tende a de c. Tá até errado aqui, que eu escrevi duas vezes. Limite quando x tende a de c. E quando a gente tem o limite de uma constante, o limite da constante é a própria constante. Não importa para que valor esteja tendendo aqui, certo? Aqui a gente tem limite quando x tende a de x. É só a gente substituir aqui. No lugar de x a gente adota o valor que o x está tendendo, certo? Se o x estivesse tendendo a 2, o limite de x seria 2. Na linha de baixo é muito parecido, só que a gente tem um n aqui no expoente, certo? Então o limite disso dá o a elevado a n. Na linha de baixo, a gente tem a raiz enésima de x, certo? Limite quando x tende a da raiz enésima de x é igual a raiz enésima de a, que é só substituir o x por a. E essa propriedade 11, a gente tem limite da raiz enésima de uma função, certo? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode botar o limite aqui para dentro. Então, fica a raiz enésima do limite dessa função, certo? Beleza. Agora, vamos resolver esse limite e usar essas propriedades, certo? Aqui, a primeira propriedade que a gente pode usar, ó, a gente tem uma função elevada ao quadrado, né? E parece com essa propriedade, ó, limite de uma função elevada a um n. No caso, nosso n seria 2. Então, a gente pode reescrever isso como limite quando x tende a menos 2. Aí eu coloco para dentro, certo? De x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x e isso ao quadrado. Então, a gente usou a propriedade 6, né? Então, vamos indicar aqui a propriedade 6 que a gente usou.
certo? Aí vamos lá. Agora a gente tem o limite de um quociente, né? Que aqui eu tenho numerador e denominador. Olha uma propriedade que a gente poderia usar aqui, ó. Limite de um quociente é igual o quociente dos limites. Então, assim, se a gente usar a propriedade 5, isso vai ser limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre o limite quando x tende a menos 2 de 5 menos 3x. E isso continua elevado ao quadrado. E agora? Agora eu já usei duas propriedades, certo? Aqui eu tenho somas e subtração, certo? Olha, essa primeira propriedade é limite para somas e subtração. E eu posso separar na soma dos limites ou na subtração dos limites. E ainda posso usar essa terceira junto também. Porque ó, eu tenho constantes aqui multiplicando as funções, né? Que no caso a minha função é x2, a constante é 2. Então eu posso usar essa propriedade também. Então vamos usar essas três propriedades de uma vez agora. Como é que vai ficar? Igual, aí quais propriedades a gente vai usar? 1, 2 e 3, certo? Aí vai ficar limite, quando x tende a menos 2 de x ao cubo, estamos usando a propriedade 1 agora, mais. Aí a gente está usando a 1 com a 3, duas vezes o limite, quando x tende a menos 2 de x ao quadrado, menos o limite, quando x tende a menos 2 de 1. Aqui a gente usou a propriedade 2, né? E aqui vai ficar limite, quando x tende a menos 2 de 5, menos 3 vezes o limite, quando x tende a menos 2 de x. E isso tudo está elevado ao quadrado. Viu que ficou bem separadinho o limite agora? Agora a gente pode usar essas três propriedades aqui, ó. Limite da constante, limite de x e limite de um x elevado a n, certo? Aí vamos lá. Quando a gente usar essas propriedades aqui, o limite vai sumir. Então, quando a gente usar a propriedade 6, 7, 8 e 9, isso aqui vai dar. Aí usando essa propriedade 9, aqui vai dar 2 ao cubo, caso menos 2 ao cubo, né? Mais duas vezes menos 2 ao quadrado e o limite da constante da própria constante. Sobre o limite da constante da própria constante, menos 3 vezes menos 2. Só que isso está elevado ao quadrado. Pronto. Vamos continuar aqui então. Então, daqui para cá eu só usei as propriedades, viu? E indiquei todas as propriedades que eu acabei usando. Ó, vamos destacar que quando eu vou atribuir os valores, que foi usando as propriedades 7, 8 e 9, ou seja, eu estou resolvendo esses limites aqui. Quando eu for atribuir esses valores, o limite morreu e vai embora. É o que diz a propriedade, ó. Quando eu estou resolvendo esse limite, acabou e o limite some, beleza? Então vamos lá, aqui só sobrou uma continha meio feia, mas a gente não tem medo não de continha feia. Vamos fazer com calma que vai dar bom. Aqui a gente tem menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Essa primeira continha dá menos 8. Aí aqui, lembra que a gente tem uma ordem na matemática de quais contas a gente tem que fazer primeiro. E a potência a gente tem que resolver primeiro, certo? Em preferência a multiplicação. Então vamos resolver essa potência aqui primeiro. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. O bom, ó, que deu menos 8 mais 8, isso aqui vai zerar. E sobrou menos 1, certo? Aqui embaixo tá fácil, né? Eu tenho 5, menos 3 vezes menos 2, mais 6. Só que lembrar que isso aqui está elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 11, que é 5 mais 6, ao quadrado. Acabou aqui.
Aqui a gente pode melhorar, porque a gente pode reescrever isso aqui dessa forma. Menos 1 ao quadrado sobre 11 ao quadrado. Porque quando a gente tem um a sobre b elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que a ao quadrado sobre b ao quadrado. É isso que a gente está usando aqui. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. 11 ao quadrado é 121. Então, o resultado desse limite é 121. Os exercícios que você tem na lista, na primeira questão, a letra A e B, é muito parecido com isso. Então, se vocês seguirem esse roteiro, vocês vão conseguir fazer. A diferença da letra A é que, em vez de uma potência, por isso que a gente usou a propriedade 6, é uma raiz quadrada. E ó, a raiz quadrada, ela ia se encaixar nesse caso aqui, ó, né? Quando eu tenho a raiz de uma função. Aí, esse n pertence aos naturais, ou a gente sabe que quando a gente tem uma raiz quadrada, esse índice aqui é 2. Só que aí a gente não precisa colocar em raiz quadrada, né? Então, no caso da letra A, a primeira propriedade que a gente ia utilizar era 11. E o resto ia ficar muito parecido com essa. E a letra B é praticamente essa questão.